Olá, amados, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Alexandre e estou aqui para dividir com você uma passagem bíblica onde muitos de nós ouvimos falar da mulher do fluxo de sangue, e eu queria estar ressaltando esta palavra e dividindo algumas coisas com vocês. Bom, eu vou começar a ler aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 40. Vou começar um pouco antes, porque na verdade Jesus, ele estava caminhando, indo para a casa de Jairo, um centurião da sinagoga. Eu vou ler os versículos do capítulo 8, versículo 40 em diante. E aqui você vai poder entender um pouco dessa passagem bíblica, porque antes de chegar nessa mulher que tinha o fluxo de sangue, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Vamos lá então. O pedido de Jairo, versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Em seguida, no versículo 43, nós já vemos a cura de uma mulher enferma, que no caso é esta mulher do fluxo de sangue que nós tanto conhecemos. Vamos lá então. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, tudo que ela tinha, ela havia gastado com os médicos para ver se conseguia receber uma cura. Veio por detrás dele, de Jesus, ele tocou na orla da veste, no contorno da sua veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes o Senhor: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado, porque ela havia tocado em Jesus, e como imediatamente fora curada, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós vemos aqui o interessante desta palavra é o seguinte: naquele tempo antigo havia uma separação, como se fosse uma aldeia separada para as mulheres quando estavam no seu ciclo menstrual. Essas mulheres ficavam naquele período da menstruação separadas das outras pessoas, porque o povo dizia que quem elas tocassem, ou quem tocasse nelas, estaria imundo, ficaria imundo. E como nós vemos essa grande malignidade, essa grande religiosidade, mas que no tempo teria que ser respeitada, vamos ver de outra forma. Esta mulher
fora para este lugar pensando em ficar mais ou menos o período menstrual que varia de algumas mulheres, mas vamos lá, colocar uma semana. Essa mulher foi preparada, talvez ela levou poucas vestes, talvez ela havia colocado em sua mente, bom, eu tenho algumas coisas para fazer lá em casa, mas semana que vem eu estou de volta. E foi então para esse local. Só que essa mulher nunca mais voltou. Ela ficou uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Por um tempo, essa mulher já estava lá. Há 12 anos a palavra diz. Podemos dizer que quantos anos ela podia ter? 12, 13 anos. Se ela tivesse 12 anos, ela já estava com 24 quando aconteceu esse milagre por ela ter se encontrado com Jesus. Eu quero ressaltar aqui e deixar bem claro para você que foi uma especialidade, foi uma causa de bênção. Eu quero que você entenda que enquanto você espera em homens, enquanto você deseja em homens e coloca a sua salvação em homens, muitas vezes os seus pensamentos são frustrados. Muitas vezes o seu dia a dia é frustrado, o seu trabalho é frustrado, a sua vida é frustrada. Mas quando você tem um encontro com Jesus Cristo, você tem um divisor de águas, você tem um encontro verdadeiro com aquilo que te faz vencer as adversidades do seu dia a dia. Jesus estava indo na casa de um centurião, de um chefe, e eu acho interessante que em muitas partes da Bíblia você não vê Jesus Cristo indo para a casa de alguém. Nós não vemos alguém convidando Jesus indo para a sua casa, para ir à sua casa, e ele de primeira mão aceitar. Então foi muito interessante essa passagem onde Jesus Cristo está indo para a casa de Jairo, porque talvez na verdade ele só tenha aceitado essa condição de ir para a casa de Jairo, talvez pelas orações dessa mulher, porque ele achou de ir na casa de Jairo, coisa que ele não encontrava em ninguém. É essa aceitação de tudo bem, eu vou para sua casa. Antes, ele mesmo se convidava: esta noite me convém pousar em sua casa, esta noite eu vou dormir na sua casa, eu preciso ficar em sua casa. Mas a pedido de alguém, Jesus não ia para a casa de outras pessoas. E outra, a casa de Jairo não era aqui na esquina, a casa de Jairo não era no próximo quarteirão. A casa de Jairo, pelo que mostra a geografia bíblica, ela não ficava no bairro ao lado. Eu não sei quantos dias daria, mas pode ser de 3 a 8 dias, porque naquele tempo não havia carro, não havia avião, e Jesus aceitou aquela condição. Eu quero deixar algo para você aqui registrado. Esta mulher com fluxo de sangue, é difícil. Esta mulher com fluxo de sangue, como eu disse, ela foi preparada para ficar ali durante de 3 a 5 dias, 7 dias, que era o seu período do ciclo menstrual. E quando a pessoa voltava daquele local, elas tinham que queimar suas vestes, tinham que oferecer
talvez uma pomba, acho que é uma pomba, algum animal em sacrifício, e para voltar a ser pura, porque para eles a mulher era algo impuro nesse período menstrual. E eu quero mostrar para você mais uma coisa interessante, que seria a estada dessa mulher nesses 12 anos. Você pode crer que na primeira semana você encontra uma pessoa para te visitar. No primeiro mês, no segundo mês, você encontra pessoas que ainda vão te visitar no leito do hospital, na cadeia, ainda vão encontrar com você naquele lugar que você está, sem poder sair, naquela condição que você encontra-se, aonde você depende das pessoas se achegarem a você, porque você não tem, de certa forma, alguma condição de sair até elas. Aquela mulher talvez já estava até esquecida no censo, na contagem da humanidade daquele local. Talvez no primeiro e segundo ano alguém dissesse: bom, quantas pessoas moram na sua casa? Aqui moram 3. Mas tem uma certa mulher que foi para aquela aldeia, aquela separação de mulheres do ciclo menstrual, que ela ainda está lá. Aí, talvez a pessoa que faz o censo, bom, tudo bem, tem uma mulher que fica lá, está separada por algum tempo, tudo bem, ela ainda existe. Mas na cabeça daquela mulher, talvez ela já não se achava mais ninguém. Talvez, esquecida por todos, ela, entristecida, talvez já estava até magra, porque de tanta hemorragia. Imagina uma pessoa que libera sangue do seu corpo todos os dias. Talvez aquela mulher já estava magra, seca, era uma adolescente, foi ficando uma mulher adulta. Então nós vemos aqui algo muito difícil de se entender. Aquela mulher não podia mais trabalhar, aquela mulher, ela não podia esperar em nada mais. Porque o que será que ela fazia neste local que ela estava? Quais será que eram as orações? Quais eram as perspectivas de vida naquele local? Eu quero chamar a sua atenção no primeiro instante, no segundo e terceiro, de que talvez você possa estar passando por uma dificuldade. Talvez você está há 5 a 10 anos enfermo na sua área financeira. Talvez você está aqui enfermo na sua área sentimental, espiritual, algo com Deus, algo com seu familiar. Talvez você vive uma dor por mais de 12, por mais de 20 ou por mais de 4, 5 anos. Dor esta que quando você tiver um encontro com Jesus, como foi o encontro daquela mulher, aquilo foi estancado. Em nome de Jesus Cristo, eu libero esta palavra de cura e poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero mostrar a você que quando você tem um encontro com Jesus Cristo, as coisas podem ser transformadas. Não importa se você está enfermo, em dívidas, não importa se você não tem mais valor para o mundo, porque aquela mulher, com este tempo, 12 anos, se passaram. Talvez ninguém nem tocava mais no nome dela. Se por uma semana as pessoas que estavam naquela condição
eram consideradas pessoas imundas. Imaginem só, as próprias mulheres talvez já estavam com medo de tocar nela quando iam a visitar e passar também aquela sua semana ali. Talvez elas dissessem: nossa, esta mulher nunca mais sarou depois que veio para cá. Então quem sabe, se eu tocar nela, eu também fico da mesma forma. Muitas vezes, talvez pessoas não querem a sua companhia. Talvez pessoas não se lembram mais que você existe. Mas eu quero ressaltar aqui que o poder do milagre, do encontro com Jesus, pode te libertar de toda a escravidão da sua vida. Nós vemos aquela libertação. Ela decidiu sair daquele local. Talvez colocou vestes sobre a sua cabeça porque ouviu falar a multidão que Jesus ia passar. E falou: quem está passando? O que está acontecendo? Que multidão é essa? Porque a multidão estava caminhando para a casa de Jairo. E decidiu passar ali. De repente, conhecendo Jesus, como a origem da família dela era, com certeza ela conhecia Jesus. De repente, ela pode ter dito: tão somente se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Jesus está passando aqui. Eu ouvi ele falar, a multidão passando aqui, gritando: ah, ele curou um cego ali, ele curou um coxo aqui, e ele está indo para a casa de um homem curar a filha dele. A palavra diz que a multidão o apertava, o oprimia. Mas esta mulher não aceitou a condição. Talvez ela muito fraca, muito magra, pessoas a empurrando, e ela indo de encontro a Jesus, caminhando de encontro a Jesus, tentando de alguma forma, com o resto de força que lhe faltava, talvez muito magrinha, naquele meio da multidão, empurravam ela. Provavelmente muitos tombos, provavelmente muitos tropeços ela teve no meio daquela multidão, mas com uma certeza e uma espera de poder tocar, simplesmente tocar nas suas vestes. Meu amado, minha amada, você sabe o que é tocar? Tocar não é você pegar algo na mão. Tocar não é você empurrar algo, ou você receber algo, abraçar algo. Simplesmente tocar. A palavra diz que ela já imaginava: se tão somente eu tocar. E foi isso que aconteceu. Talvez ela estivesse até caindo na hora que ela tocou as vestes de Jesus. Por quê? Ela tocou na orla das vestes de Jesus. E a orla é o contorno das vestes. Então, talvez ela estivesse caindo e tocou na orla das vestes de Jesus Cristo. E Jesus falou: opa, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Aí todos, até principalmente os discípulos: mestre, no meio dessa multidão que te amassa, no meio dessa multidão que te oprime, o Senhor nos pergunta: quem te tocou, mestre? Como quem dizem, como que ele quer saber quem tocou ele? Tem mais de 1000 pessoas aqui. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Aquela mulher, ela já não era ninguém. 12 anos se passaram e ela naquele local estava esquecida por todos. Ninguém mais nem falava mais o nome dela. Ninguém nem lembrava mais que ela existia. Talvez no primeiro, segundo ano, quando tinha um aniversário, alguma festa, alguém até lembrava de levar alguma coisa para ela. Mas, queridos, depois de 12 anos,
Talvez aquela mulher já se sentia um nada, já se sentia um ninguém. Ela já estava esquecida por muitos. Talvez até ela mesma já nem cria mais em nada. Porém, preste atenção numa coisa. Jesus, quando aconteceu esse fato, que ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou e falou. O que ele falou? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Preste atenção nisso. Alguém me tocou. E neste momento, aquela mulher que já não era mais ninguém, aquela mulher que já não se sentia mais ninguém, aquela mulher que para muitos já não era mais ninguém, o próprio Deus estava falando: alguém me tocou. Eu quero que você se encontre agora neste momento. Eu não sei se você tem um câncer no seu corpo. Eu não sei se você tem um problema no seu sangue. Eu não sei se você não enxerga. Eu não sei qual a sua condição, se falta em você algum dos órgãos do corpo. Eu não sei se algum familiar seu está em alguma condição de perda ou dano. Eu não sei se você está esquecido. Eu não sei qual a condição que você se encontra. Mas eu quero que você saiba, neste momento, que se você tem um encontro com Jesus, a sua vida vai ser transformada. A palavra diz que aquela mulher, depois de 12 anos, a vida dela foi transformada em um toque. Dá o seu toque hoje. Envia o seu toque para o Senhor. A palavra diz que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Era uma outra pessoa. Jesus não estava indo ao encontro desta mulher. Mas o caminho de Jesus Cristo foi o alcance daquela pessoa. Ela, por si, teve forças e foi até ele. Não espere nos homens, espere em Deus. Você não vai ser frustrado, você não vai ser esquecido, você é alguém. Em nome de Jesus, eu quero que você levante suas mãos agora, se você crê ou se você não crê, porque a palavra vai fazer a diferença. A palavra, ela faz nascer no seu interior aquilo que é o desejo do coração de Deus. Deus deseja para a sua vida cura, transformação, poder e milagres. Jesus, a maior das coisas, a coisa que ele mais gosta é de fazer milagres. Abra um espaço em seu coração. Dê um tempo da sua vida para o Deus Todo-Poderoso poder te curar, e você vai ver que a frustração não existe para aqueles que esperam em Deus. Em nome de Jesus, receba o poder, a autoridade e a cura daquele que espera em você. Salvação para o teu corpo, alma e espírito. Faça do seu interior a morada do Deus Todo-Poderoso. Ele é tão grande, mas ele cabe dentro do seu coração. Em nome de Jesus. Pai, eu peço por cada pessoa que está assistindo, que em nome de Jesus Cristo, o teu poder de cura, de transformação, alcance estas vidas, Pai. Nem que o Senhor estiver de passagem, mas em nome de Jesus, atenda a oração, Pai, do fraco, do oprimido. Faz, Senhor, com que o toque das tuas vestes transmitam cura agora, aonde quer que esteja, vendo, ouvindo esta palavra, Senhor. Cada vida, cada pessoa receba o teu toque de cura e de transformação. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Pai, por mais este dia, por mais este vídeo,
por mais, Senhor, estas palavras, e em nome de Jesus Cristo, eu peço por cada um que está agora, Senhor, assistindo este vídeo, que o teu poder e a tua unção, a tua graça e misericórdia o alcance e faça, Senhor, resplandecer, em nome de Jesus Cristo, uma nova vida, uma vida transformada, uma vida curada, pelo poder do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a endireitar a sua vida, a entender que o poder e a graça de Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós conseguimos pensar, imaginar ou enxergar com os nossos olhos, no homem ou no nosso próprio eu. Em nome de Jesus. São 3h29 da manhã. Eu me despeço aqui na graça e paz do Senhor. E o meu nome é Alexandre, eu sou presbítero da igreja e agradeço pela vontade de você ter assistido o vídeo até o fim. Eu sei que não é fácil, muitas vezes nós nos entristecemos de forma que não conseguimos nem assistir a 1 minuto de uma palavra, mas se você esperou até aqui, é porque Deus tem algo preparado para a sua vida. Deus abençoe. A paz.